Glória a Deus. Eu saúdo meus irmãos, minhas irmãs da internet, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo e estou aqui novamente para fazer mais um vídeo a respeito do assunto do ataque do coronavírus. Eu já fiz o vídeo A, o vídeo B e agora estou fazendo o vídeo C. Eu estou nomeando o vídeo A, vídeo B e vídeo C para não ser confundido com os vídeos que eu estou fazendo, os quais eu já numerei de 1 até 41. Porque esses vídeos A, B e C eu estou dedicando a esse assunto do coronavírus, o Covid-19, dando uma visão espiritual desse assunto, tratando esse assunto de acordo com o que nós vemos na Bíblia, na Sagrada Escritura. Glórias a Deus. Para dar início, eu quero somente comentar inicialmente aqui um versículo da palavra de Jesus Cristo, o que ele disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, o ser humano ele tem que se conscientizar de que a palavra de Cristo é uma palavra que não perde a validade. Então, ela sempre é útil para nós. Nós sempre devemos nos agarrar nela, porque ela vai sustentar a nossa vida diante de qualquer situação, de qualquer dificuldade. Então esse é o conselho que eu dou para os meus irmãos, para as minhas irmãs, nessa hora de angústia: segurar com fé e força nos ensinamentos de Jesus Cristo. Eles é que nos sustentam todos os momentos da nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Então, eu quero ler um texto que já preparei de antemão sobre o assunto do coronavírus. No vídeo anterior a este, o vídeo B, sobre o ataque do coronavírus, me dirigi e falei aos justos, aos homens justos, aos homens bons e tementes a Deus, e disse que os justos sofrem e até morrem por causa dos injustos, pecadores e corruptos, homens que não conhecem a Deus, razão pela qual não o temem. O maior pecado contra Deus que os homens praticam nos dias modernos é a corrupção, porque através dela os corruptos fazem mal a um maior número de pessoas, e por causa deles a ira de Deus recai sobre todos, inclusive sobre os justos. Mas os justos que sofrem e até morrem por causa dos injustos receberão o galardão de Deus, porque estão sofrendo e morrendo pela salvação desses pecadores corruptos, à semelhança de Jesus, que sofreu e morreu, sendo justo pela salvação de todos os homens, isto é, daqueles homens que o receberem no coração, porque a Sagrada Escritura diz, Filipenses capítulo 2, vou ler versículos 5 a 11. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo. O apóstolo Paulo nos ensinando e nos pedindo e também nos ordenando que nós devemos ter em nosso coração o mesmo sentimento que Cristo teve. E um dos grandes sentimentos que Cristo teve foi a humildade
que ele vai falar aqui, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Jesus Cristo era Deus, mas ele não se considerou como sendo Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, da sua divindade, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele era Deus, se esvaziou de sua divindade para se tornar semelhante aos homens, para sofrer como os homens sofrem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Ele se humilhou tanto, foi tão obediente a Deus, que aceitou a sua morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Por causa disso, como ele se humilhou infinitamente, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra, os demônios que estão embaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Deus Pai. Agora aqui é o meu comentário. Os justos imitam a Cristo. Os homens bons, os homens justos, imitam a Cristo, se humilham e obedecem ao Pai Celestial, mesmo diante da pior morte, a morte de cruz. Nos vídeos anteriores, os vídeos A e B, não me dirigi nem falei aos corruptos, porque não adiantaria. Com certeza, por enquanto, eles não vão querer se humilhar, nem orar, nem buscar a presença de Deus e nem se arrepender dos seus pecados. Aliás, eles acham que não tem pecado algum, porque estão completamente cegos pela ganância, e seus sentimentos e seus pensamentos estão completamente dominados por Satanás, que os rege diretamente do inferno. Mas quando a ira de Deus os alcançar, vão ter que se humilhar, orar, buscar a Deus, se arrepender de seus pecados e dar a vida por Jesus Cristo, para poderem ser salvos. Agora sim, neste vídeo, o vídeo C, vou me dirigir aos corruptos injustos, em primeiro lugar, lembrando a eles que, com a morte do corpo do homem, nada se acaba para ele, pois ele é a sua alma, e a sua alma não morre. Por que vou começar explicando isso aos pecadores, aos corruptos, aos injustos, que passam a vida toda fazendo mal, prejudicando as outras pessoas, prejudicando a sociedade, prejudicando a sua cidade, o seu estado, a sua nação, com atos de injustiça, prejudicando quem ele pode, porque eles não pensam depois da morte. Eles acham que depois da morte tudo vai se acabar e tudo que ele fez vai ser apagado. Nada disso. Eles precisam tomar consciência da verdade. Glórias a Deus. Depois de sua morte, o homem continua sendo ele mesmo, a mesma pessoa, a mesma personalidade, a mesma individualidade, tendo os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, os mesmos pensamentos e carregando os mesmos pecados e culpa, porém vivendo em outra dimensão do universo material.
Só muda de dimensão do universo, mas continua sendo a mesma pessoa. Não, nada muda, porque não morreu. Continua, a vida continua normalmente, porque não morreu. Só muda de dimensão espiritual. Porque se a alma é imaterial, fica na dimensão imaterial do universo. Mas a consciência não muda. Chegando ali, na outra dimensão do universo, ele vai ao julgamento, conforme está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que eu já preguei muitos vídeos sobre isso. Ele vai ao julgamento para ser colocado diante de suas ações que teve na terra. Lá vai ser mostrado tudo que ele fez na terra. Tudo vem à memória dele. Ele vê tudo que ele fez na terra. Tudo de bom e tudo de ruim. Para receber o resultado da vida que teve. Uma vez que, mesmo depois da morte, e estando em outra dimensão do universo, continua sendo responsável por seus atos na terra. Ou seja, mesmo depois da morte, continua ligado espiritualmente à terra. Porque a terra também tem a sua dimensão espiritual. E por isso vai voltar para corrigir os seus erros que fez na terra, sofrendo as suas consequências. Eu já expliquei em outros vídeos que ninguém pode corrigir seus próprios erros. Nem Jesus Cristo pôde lá do céu corrigir os nossos erros. Ele teve que se encarnar para sofrer na carne os nossos erros. Assim somos nós. Ninguém vai corrigir os nossos erros. O que fizermos de errados na terra, vamos retornar para corrigi-los, mas sofrendo a consequência deles. Alguns nós sofremos a consequência aqui em vida na terra, mas outros nós temos que voltar para corrigir. Porque pela lei divina ninguém corrige erro de ninguém. A própria pessoa tem que corrigir. E tem que corrigir mesmo, porque a lei do universo exige que a pessoa corrija os seus erros. É por isso que existe a história. Porque a história é uma continuidade dos fatos das vidas dos homens. Os fatos do passado estão ligados aos fatos do presente. E os fatos do presente estarão ligados aos fatos do futuro. É por isso que existe história. Quando estudamos a história espiritualmente, nós vemos esses relacionamentos das vidas do passado com as vidas do presente. Glórias a Deus. Então, o injusto, corrupto, que pensa que depois da morte tudo se acabará e ele estará livre da culpa de todas as suas ações erradas na terra, está muito enganado. Porque não se acaba não. Precisa estudar as Sagradas Escrituras para conhecer a Deus e se humilhar diante dele e orar para ter comunhão com ele e buscar a sua presença, indo à igreja, estudando a sua palavra e se arrepender dos seus pecados para obter o perdão de Deus e ter a sua alma curada para poder ficar livre do domínio de Satanás, do diabo e de seu demônio, e crer em seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador, para receber o Espírito Santo e alcançar a salvação para a vida eterna. Então, é muito sacrifício, é muita renúncia que o pecador, o injusto, o corrupto tem que fazer, se quiser buscar a salvação. Porque enquanto não se humilhar diante de Deus, não orar, não buscar, vai ter uma vida de sofrimentos
em uma vida, em outra vida, em outra vida, em muitas vidas, porque está sendo apenas escravo do diabo, escravo de Satanás. É isso que o pecador precisa saber. Esses aí que estão querendo destruir a nação brasileira. É isso que esses homens precisam saber. Agora pode tudo. Tem muito dinheiro. Mas não vai ser assim. Hoje eles têm livre-arbítrio. Mas depois da morte, perde-se o livre-arbítrio. Não se tem mais livre-arbítrio depois da morte. Por causa do julgamento. Vai-se viver aquilo que fez. Aquilo que viveu na terra. Glórias a Deus. Vimos no vídeo anterior, o vídeo B, que os pecadores injustos e corruptos são os que atraem a ira divina, dando causa à ação da sua justiça, porque eles abandonaram a Deus e se entregaram à idolatria da corrupção. Eu falei no outro vídeo que no passado o pecado que mais era abominado por Deus era a idolatria. Agora é a corrupção. A corrupção substituiu a idolatria. Ela é a verdadeira idolatria hoje, a corrupção. Por causa disso, o corrupto ele tem que estar preparado para a ira de Deus. Por causa disso. A mesma ira que Deus usou contra os idólatras do passado, que o trocaram por imagens, ele vai usar agora contra os corruptos. Porque hoje os deuses dos idólatras corruptos não são imagem de fundição, mas os lucros da política corrupta que eles praticam. Os ídolos são outros, são os dólares, os lucros desonestos que eles praticam. Desonestos e fáceis. Glórias a Deus. A idolatria de hoje é a corrupção. E os ídolos de hoje são os lucros fáceis da corrupção. Deus, pela boca do profeta Jeremias, revelou o que o povo corrupto fizera naquela época. Jeremias capítulo 2, versículo 12 e 13. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Ou seja, os idólatras daquela época fizeram essas duas maldades, abandonaram a Deus, se esqueceram de Deus e buscaram somente o lucro, a riqueza material, o conforto, o bem-estar, a satisfação dos desejos carnais inferiores, da alma inferior, e cometendo crime e injustiça, como está hoje da mesma maneira, porque o homem nada mudou, simplesmente substituiu a idolatria pela corrupção. Glórias a Deus. Duas maldades o homem fez. Abandona a Deus e vai fazer tudo de errado. Aquilo que Deus condena, aquilo que o afasta de Deus, é que mais ele quer fazer. Glórias a Deus. Comentário. Os homens se deixam seduzir e enganar pelo diabo. Têm a tendência de procurar tudo que não os leva a Deus. O homem tem essa tendência de procurar fazer tudo que é contrário a Deus,
que o afasta de Deus, que não o leva a Deus. Mas sim, tudo que os afastam de Deus. Ou seja, a riqueza fácil, a riqueza desonesta, a riqueza através de roubo, de corrupção, a diversão gastando muito dinheiro, uma garrafa de uísque por muitos milhares de reais, prazeres, luxos, ostentação, conforto, segurança, que é uma falsa segurança. Ninguém tem segurança sem Deus. Abandonam assim aquele que é a fonte da água viva, o seu Criador, que é o único que pode lhes dar a verdadeira vida. Mas Jesus nos ensina o que é que nos traz a verdadeira satisfação, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, falando à mulher samaritana no poço de Jacó. João capítulo 4. Eu vou ler o versículo 12, 13, 14 e 15. És tu, porventura, a mulher samaritana perguntando a Jesus Cristo, no decorrer da conversa deles. És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: tudo o que beber desta água, todo o que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Então, Jesus aqui está falando daquilo que Deus disse através de Jeremias, que os homens o abandonaram, ele sendo o manancial de águas vivas, a fonte de água viva, que Jesus está se referindo aqui, que se nós bebermos essa água que Deus nos dá, que é a água espiritual, nunca mais teremos sede, e ela vai jorrar do nosso coração para a eternidade, porque nos vai levar para a eternidade. Porque a água viva que Deus nos dá é tudo aquilo que nós precisamos para alimentar o nosso espírito. As boas ações, as boas atitudes, o amor, o altruísmo, a abnegação, é querer o bem dos outros, é não querer roubar os outros, mas querer ajudar os outros. É não querer destruir a nossa nação, mas querer ajudar a nossa nação. Glórias a Deus. Quem tem essa fonte de água viva no seu coração, só quer o bem do próximo, começando pela família, quer o bem da família, do próximo, da sociedade, do município, da cidade, do estado, da nação, da humanidade. Não quer destruir ninguém. Glória a Deus. Explicação, comentário, ou seja, a água que Jesus nos dá é a água do manancial de águas vivas, que é Deus, cujas águas satisfazem a todas as nossas necessidades espirituais, emocionais, sentimentais, mentais, físicas, tudo. Porque Deus é completo, Ele satisfaz
todas as nossas necessidades. Quem tem Deus não precisa sair por aí roubando ninguém, nem enganando ninguém, tomando dinheiro de ninguém, porque Deus provê e satisfaz o Filho dele. Amém? Glórias a Deus. O homem que beber da água viva que Deus dá, não o abandonará, porque não sentirá necessidade de outras coisas mais. Quem tem Deus e recebe essa água viva de Deus, se satisfaz com tudo que Deus o dá. Não tem ganância de querer acumular dinheiro em contas bancárias no exterior. Não existe isso para quem tem Deus no coração. Só existe no coração que só tem trevas, que não conhece a Deus, e que o demônio se apossa e usa para fazer mal à sociedade e à nação. Glórias a Deus. Por causa do que o povo fez, o abandonando, deixando a Deus, ele revelou a sua justiça através do profeta Isaías. Por causa da injustiça que o homem fez com Deus, o abandonando e procurando viver desonestamente, enganando, roubando a todos, Deus falou da sua justiça. É porque o homem tem a justiça dele. O homem acha que é certo ele abandonar a Deus. Para ele é certo. Para ele todo pecado é certo. Para o pecador, o que ele está fazendo é certo. Ele acha que é a justiça dele. Ele acha que ele tem razão. Porque ele acha que ele não precisa de Deus. Porque não conhece a Deus, então não teme a Deus. Aí Deus vai, diz a justiça dele. Qual é a justiça dele? Está aqui a justiça de Deus. Por causa do que o povo fez, deixando a Deus, ele revelou a sua justiça através do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 2, versículo 19. A tua malícia te castigará. A própria desonestidade do corrupto vai castigar ele. E as tuas apostasias te repreenderão. Apostasia porque abandonou a fé, abandonou a crença, não crê em Deus. Deus não existe. Então, a falta de fé dele vai o repreender. Sabe, pois, e vê que má e amarga coisa é o teres deixado o Senhor teu Deus. Então, eles vão descobrir o quão amarga coisa eles fizeram. Abandonar a Deus. E ficar roubando, enganando todo mundo para acumular riqueza, fazendo todo um povo sofrer, passando necessidade. E o não haver em ti o temor de mim. Eles vão ser castigados por causa disso, porque não temem a Deus. Diz o Senhor dos Exércitos. Então, quem foi que disse? Foi o Senhor dos Exércitos. Porque o Senhor dos Exércitos, ele pode fazer justiça. Porque ele não é só. Ele tem exércitos, exércitos e mais exércitos de anjos. Na hora que ele quiser, no momento que ele quiser, ele vai fazer justiça. E aqueles que o abandonaram, que brincam com ele e ficam fazendo mal aos filhos dele, vão se ver mal com ele. Ele está avisando: a tua malícia te castigará.
a maior malícia do pecador é justamente tentar enganar a Deus, querer ser mais inteligente do que Deus, tentar ludibriar Deus, ludibriar suas leis, passar por cima das suas leis para fazer o mal. Então essa malícia vai se voltar contra eles. E as apostasias, porque deixaram de ter fé, de crer em Deus, vão repreender a eles também. Aí eles vão se convencer. A própria justiça de Deus vai levá-los a se convencerem de quão mal foi a escolha deles de abandonar a Deus e prejudicar os seus irmãos, os seus filhos. Amém? Glória a Deus. Portanto, volto a repetir, por causa dos pecadores injustos e corruptos que abandonaram a Deus, cometendo todo tipo de injustiça contra seus irmãos, todos sofrem as consequências da ira de Deus e muitos perdem a própria vida. Preste bem atenção. Os pecadores, os injustos, os corruptos, eles são culpados de toda a desgraça que chega ao mundo através da justiça de Deus. Só que a justiça de Deus não atinge só a eles, atinge a todos, inclusive os justos, os homens bons. Porque a justiça de Deus, ela é como o sol, brilha para todos. É como a chuva. A chuva cai sobre todos, sobre bons, sobre maus, justos e injustos. O sol também se levanta sobre todos. Jesus Cristo explicou isso aí. Assim é a justiça de Deus. O pobre, o necessitado, o fraco sofre por causa dos injustos, dos corruptos. Mas eles terão o galardão de Deus. É o que Jesus explica lá no Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres, humildes, limpos de coração, porque verão a Deus. Eles sofrem por causa dos injustos, mas eles recebem o galardão de Deus, enquanto os injustos não recebem. Para receberem, vão ter que dar a vida por Jesus Cristo. Esse é um dos mistérios lá do Apocalipse. Hoje, Deus está dando a oportunidade para que todos se arrependam e fiquem livres. Mas lá no Apocalipse, só vai ter uma maneira de ser salvo. É confessar a Jesus Cristo, seu Salvador, e dar a vida por Ele. É o que João perguntou do anjo. Quem são esses que estão subindo com vestes brancas? Aí o anjo respondeu: esses são aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Ou seja, eles deram a vida por Jesus Cristo. Amém? Para poderem ser salvos. Glórias a Deus. Hoje a salvação, vamos supor assim, está mais fácil ainda. Mas quando Deus concluir a obra dele e fechar a porta que as pessoas chamam de porta da graça, a porta da oportunidade, aí vai ser mais difícil a salvação. Para ser salvo, vai ter que dar a vida por Jesus Cristo. Vai ter que provar para ele que realmente merece ser salvo. Glória a Deus. Mas os justos que hoje estão
sofrendo e morrendo por causa dos ímpios, dos pecadores, dos injustos, corruptos, recebe o galardão de Deus no céu, depois da morte. E muitos, a grande maioria, não sentem a dor da morte, não passam pela morte. Jesus Cristo tira eles do corpo antes de sofrerem a morte. Amém? Glórias a Deus. É mais outro mistério de Deus. Como ele fazia nos estádios, onde os santos, os cristãos eram martirizados, devorados pelos leões. Jesus Cristo tirava eles do corpo antes dos leões devorarem, para eles não sentirem a dor da morte. Glórias a Deus. Os que mais sofrem são os pobres, necessitados e indefesos, que são incapazes de suportar as situações e circunstâncias de misérias dolorosas criadas pela ação da justiça divina. Porque a ação divina ela cai sobre a terra, mas os pobres, os indefesos, sofrem mais, mas recebem o galardão de Deus. Portanto, Deus não tem culpa do sofrimento dos homens, pois suas leis são imutáveis e infalíveis. Cumpre aos homens obedecê-las. Porém, como os pecadores, injustos e corruptos não possuem consciência da existência de Deus, não sabem que Deus tem existência real, como também tem o céu e o inferno. Assim como Deus tem existência real, o céu e o inferno também têm. Glórias a Deus. O céu para onde os homens justos, honestos, bons, santos vão. O inferno para onde os pecadores que não têm jeito, injustos, corruptos vão. Glórias a Deus. São incapazes de viver praticando o bem, a justiça e o amor ao próximo e a Deus, porque não têm consciência de Deus, não receberam a água viva de Deus, que é a fonte de água viva, então não tem amor do coração, não sabe fazer o bem, só procura fazer injustiça, só se sente bem quando vê os outros sofrerem. Glórias a Deus. Com isto, sofrerão amargamente depois da sua morte. Os injustos, pecadores, corruptos, em locais de tormentos existentes no interior da terra, onde a luz do sol não penetra, para onde serão atraídos, onde então haverá choro e ranger de dente, conforme advertiu Jesus Cristo, porque na terra não buscaram a presença de Deus para suas vidas. Então, assim como Deus, o céu é real, o inferno também é real, é verdadeiro. É isso que o pecador precisa tomar consciência. Porque lá o sofrimento não é só um sofrimentozinho, é um tormento. Eu já expliquei em outros vídeos que a alma ela é atraída pela gravitação do planeta Terra, lá para o centro da Terra. E lá uma região tenebrosa, uma pressão muito grande, uma temperatura altíssima, e a alma sente. Nós sentimos dor aqui, se apertar aqui o nosso dedo, nossa mão, nós sente dor. Mas é a alma que sente. Então, quando ela sai do corpo, ela sente também. Sente calor, sente pressão, sente fome, sente sede. E lá não tem água para beber, lá não tem comida para comer. É isso que o pecador precisa saber. Que tudo que é real aqui é real lá. Só que é aumentado 1000 vezes mais. Porque o tempo lá é outro.
O tempo lá não passa, ele demora muito. Um dia aqui é mil dias lá. Glórias a Deus. Tudo isso a ciência, a física já consegue explicar. Pela lei da relatividade de Albert Einstein. Tudo isso dá para explicar. 1 Coríntios. Não sabeis que, o apóstolo Paulo falando, que os justos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então está aqui a palavra de Deus. Mas muito acham que isso aqui é besteira, isso aqui é mentira, isso aqui é brincadeira, não leva a sério. Apocalipse 21. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que tem lá no centro da terra. Porque a alma vai para lá. Porque a alma é matéria, a alma tem massa. Ela é atraída pela força gravitacional. Quanto mais pecado a pessoa tiver, mais próximo do centro da terra fica. No magma da terra. No lago ardente de enxofre. Glórias a Deus. Apocalipse 22. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, a cidade espiritual de Nova Jerusalém, entrar de cabeça erguida pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, que são os corruptos, e todo o que ama e pratica a mentira, os corruptos também, que vivem mentindo, escondendo as suas falcatruas. Glórias a Deus. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Glórias a Deus. Comentário. Porque a palavra de Deus é real, é verdade eterna. Isso que eu li aqui é verdade eterna, é real, vai acontecer com os corruptos, os injustos, os ladrões, porque os roubadores, porque eles são culpados de toda essa desgraça que chega no mundo. Esse vírus, Covid, a culpa é deles. Porque Deus manda a justiça deles sobre a terra por causa deles. Por causa dos idólatras que hoje são os corruptos, que adoram o dinheiro, que não quer que ninguém tenha dinheiro, não quer que um pai tenha dinheiro para comprar um remédio para o filho, não quer que o pai tenha dinheiro para comprar alimento para a mesa, para dar para os filhos, não quer que a família tenha nada, nem onde morar, não quer. Se o povo ficar miserável, na miséria, na pobreza absoluta, para eles é melhor. Se o juro aumentar imensamente, para eles é melhor, porque eles vão lucrar mais. Então é por causa deles que o povo está sofrendo todo esse sofrimento. O povo está tendo todo esse sofrimento. É por causa deles. Porque não tem Deus no coração. Jesus Cristo não derramou no coração deles
água viva, do manancial de água viva. Amém? Por causa deles, o povo sofre. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém? Glórias a Deus. Quero só orar a nossa oração, que eu tenho orado nos outros vídeos. Oração de confissão e fé para livramento de toda a família. Baseado na palavra de Jesus Cristo, Lucas 12, 8, 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 8, 9. Palavra de Jesus Cristo. Agora Romanos 9, 10, 9 e 11. Apóstolo Paulo falando. Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Glórias a Deus. Portanto, nós devemos confessar Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, para que Ele possa ordenar os seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Glórias a Deus. É o que diz lá em Salmo 91, 11. A oração é assim. Eu creio em meu coração e confesso com a minha boca que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Ele já me livrou até aqui de muitas ciladas do inferno. E eu creio que Ele vai me livrar sempre, porque o Senhor Jesus, nas alturas, Ele é mais poderoso. E pelo poder e pela autoridade que é em seu santo nome, repreendemos agora toda investida do inferno e toda sua maldição contra a nossa família. E determinamos que todo mal seja convertido em bem, e toda maldade seja convertida em bênção, e todo plano de Satanás para a nossa vida seja desfeito lá no inferno, agora. Mas o plano que o nosso Deus tem para a nossa vida prevaleça, prospere, seja feito e realizado de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Porque há um nome, este nome é Jesus, a este nome todo joelho se dobrará no céu, na terra e embaixo da terra, e que tudo seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus, glórias a Deus. Então, orando esta oração, que ela é conforme a palavra de Deus, nós estaremos repreendendo o trabalho, a ação do inferno contra a nossa vida. E, através da fé que nós temos em Cristo, Ele nos cura. Ele manda os seus anjos nos curar também. Amém? Glórias a Deus. O que estão passando de ruim é justiça de Deus. Mas Deus nos dá a autoridade, porque nós somos filhos dele, de mudar a nossa situação através da nossa fé. É isso que nós precisamos saber também. Deus está mandando a justiça dele para o planeta Terra. Mas nós somos filhos dele. E quando cremos no seu Filho como nosso Salvador, Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. É o que ele diz em João, capítulo 1, versículo 12. Então, quando Ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus, Ele nos dá o poder, pela fé, de mudar a nossa vida, mudar o nosso destino e combater o inferno. Amém? Combater a ação de Satanás contra a nossa vida. Porque ele usa essas situações para aumentar o nosso sofrimento. Deus quer uma coisa, mas Ele aumenta, como Deus explicou lá quando Ele mandou cativo Judá para a Babilônia, que o diabo fez mais do que era permitido, mas nós podemos mudar isso pela nossa fé. Quando nós cremos, nós conseguimos mudar
as coisas ruins para melhor, transformar o bem em mal e a maldição em bênção, pela força da fé. Deus nos dá essa força para isso, para mudar a situação da nossa vida, amém? Então, todos os irmãos e irmãs, pode orar essa oração, porque ela pode mudar muita coisa na nossa vida, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Porque tudo que o Senhor nos ensina nos dá força para que possamos vencer o mal, as investidas do inferno contra a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. E como somos filhos de Deus, Deus nos dá a fé para que possamos mudar as circunstâncias, os acontecimentos da nossa vida, transformando o mal em bem, transformando a maldição em bênção. Amém? Glórias a Deus. Senhor, abençoa teus filhos grandemente, em nome de Jesus Cristo. Protege a todos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Acampa teus anjos, meu Deus, ao lado deles, para proteger contra todo o mal, contra toda investida do inferno, contra toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Recebo de Deus a proteção, a paz, a harmonia, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glória a Deus.